Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gilberto Melo. Você tem medo de ver espíritos e por isso fica protelando o seu desenvolvimento espiritual? Você fica enrolando de começar por medo de ver espíritos? Calma que eu vou falar para vocês sobre esse assunto tão interessante e que foi sugerido por uma das nossas inscritas. Se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de temas também, você pode colocar aqui abaixo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu trabalho com magia e espiritualidade há mais de 10 anos, tá? Eu sou iniciado dentro da magia natural, sou iniciado dentro da Umbanda, me desenvolvi em vários sistemas de magia desde então, leciono, né? Eu tenho mais de 6.000 alunos aqui na Escola Espiritualidade Livre. Todos os dias estou aqui produzindo conteúdo para você, então acho que eu tenho um certo know-how para falar sobre o tema. E eu achei muito curioso que a menina comentou assim, eu queria saber se eu começar a desenvolver, eu vou ver espíritos, e eu tenho medo de ver espíritos. Então vamos lá. Olha, primeiramente, não necessariamente, tá? Eu conheço muitas pessoas que são muito desenvolvidas em alguma vertente, algum caminho espiritual, e não viu ou não vê com frequência espíritos. Eu conheço um monte de gente que é bruxo, que é espiritualista e que nunca viu um espírito na vida, tá? Então tem esse fato. Não é porque você está se desenvolvendo ou que você desenvolve que necessariamente você vai ver. Depende das suas mediunidades. Se você tem mediunidade de evidência, de clareaudiência, aí sim você vai ver espíritos, tá? Mas quem tem mediunidade de evidência e clareaudiência, ainda que não tenha desenvolvido, já teve alguma experiência. Então assim, se você até hoje não viu espíritos, pode ser que você não veja mesmo desenvolvendo. Você pode interagir com o plano espiritual de outras formas. Por exemplo, você pode interagir através da audição, através da sua sensibilidade energética, tá? Por quê? O que são espíritos? Primeira coisa, gente, o próprio livro dos espíritos, né, lá do Allan Kardec, já fala, existe espírito em todo lugar. Dá uma olhadinha onde você está agora. Tem espíritos aí? E você deixou de viver por causa disso? Você está morrendo por causa disso? Não. A diferença é que você está vendo as energias que estão à sua volta. Ver espíritos é ver as frequências. Eu vou falar para vocês, por exemplo, o meu caso. Eu vejo espíritos, eu vejo formas, pensamentos, eu vejo entidades. Nem toda entidade é espírito, tá, gente? Eu vejo entidades. Às vezes eu vejo sensações, emoções, uma série de coisas. Mas não é que ver essas coisas em si é um problema. Essas coisas já estão ali. Pelo contrário, é ótimo. Porque eu sei aonde eu estou indo, com quem eu estou lidando, quais energias estão ali. É claro que às vezes a gente tem que ter um preparo sobre isso. Inclusive eu estou montando um material sobre mediunidade aqui para vocês que deve ficar pronto no futuro. Mas no geral, se você não teve uma experiência traumática na infância, na adolescência vendo espíritos, pode ser que mesmo depois de você começar o seu desenvolvimento você não vai ver, se você não tiver essa evidência. Segundo, se o espírito ele começou a se mostrar para você, ele tem algum vínculo com você, ele já está ali. É tentar entender o que ele quer, tentar entender como ele se relaciona com você. É um mentor? É um obsessor? Se for obsessor, tem que encaminhar. É, por exemplo, uma energia daquele ambiente, eu fico quieto. Por exemplo, não é porque eu vejo o espírito que eu tenho que mexer com ele. Tem muita gente que entra pro caminho mágico e tem uma vidência, mas não tem um desenvolvimento espiritual, que vê o espírito, vai lá mexer com o espírito. Tá na sua casa? Tá vinculado a você? Não, tá andando na rua. Então que desgrama você vai mexer com o espírito? Você vai ver, mas não quer dizer que todo espírito que você vê tem que interagir com você, corta a conexão. Eu passo reto. Sabe, se for algo que os meus mentores me orientar a fazer diferente, não. Mas se eu tô andando na rua e eu tô vendo um obsessor, eu não posso fazer nada. Eu vou passar direto, eu não vou dar ideia pra ele. Sabe? É a mesma coisa, você tem um marginal andando na rua, uma pessoa marginalizada, que pode te oferecer algum risco. Você vai lá mexer com ele? Tá caçando também, não tá não? Então a gente tem que ter uma maturidade mais ampla ao lidar com espíritos, tá? Segundo ponto, ver o espírito não quer dizer que esse espírito vai te fazer mal. Talvez o espírito não te viu. Gilberto, existe isso? É claro que existe. Da mesma forma que existem espíritos em todo local, e aí agora do seu lado tem um monte de espírito que você não está vendo, nem todo espírito tem a capacidade de ver o que está em plano diferente do dele. Sabia disso? Não é porque o espírito morreu que ele vê tudo. Depende do grau de consciência dele. Tem espírito que só vê quem está na mesma frequência dele. Então tem espírito que nem está te vendo.
Sério. Então não é que você viu o espírito que ele é um risco para você. Busca ver qual é, além da... E outra coisa, você pode ver um monstro horroroso. Qual que é a sensação que te traz? Porque às vezes esse monstro horroroso é seu Exu. Às vezes esse monstro horroroso é um guardião seu. Então, e ao mesmo tempo, às vezes você pode ver um espírito lindo, maravilhoso e ser um puta quiumba, um puta encosto. Lá na Bíblia não fala que até o diabo pode se passar como um anjo de luz? Então, a gente que lida com espiritualidade, que vê as coisas, tem que ter maturidade. E aí é uma coisa que só o tempo traz. Por isso que é bom o estudo, o desenvolvimento, a reforma íntima e principalmente o tempo. Se você começou a estudar espiritualidade agora, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês acham que eu sou muito sábio? Quem já me acompanha há muito tempo? Eu sou um bebê para a espiritualidade. Tem 10 anos, mais de 10 anos, vai fazer 11 anos agora, que eu tô devotado à espiritualidade. Uma criança de 10 anos sabe alguma coisa? Não. Então, tem gente que tá 2 meses na espiritualidade, 1 ano na espiritualidade, e já acha que é o Merlin, a Morgana, sabe? O Dumbledore. Não é assim, gente. Leva tempo. Sabedoria leva tempo. Conhecimento leva tempo. Sabe? No candomblé não tem 7, 14, 21 anos. Então, a gente tem que respeitar o nosso time, o nosso tempo, recolher-se à nossa ignorância, entender que eu não sei tudo, eu não conheço tudo e aprender com cada vivência. Agora, calma, não precisa ter medo de espírito, não. Tá? Espírito existe em todo lugar. Se você está vendo que você tem mediunidade, é um ótimo sinal. Você pode usar isso para a sua evolução e para a evolução do próximo. A sua evidência está te mostrando o que está à sua volta. Então, assim, você vendo ou não vendo, o risco é o mesmo. Ver, pelo menos, te permite, talvez, agir de uma forma melhor. Só que, por isso que eu falo, não adianta ter mediunidade se não tiver desenvolvimento. Mediunidade sem desenvolvimento leva à loucura. Você tem que buscar desenvolver moralmente e espiritualmente. Mas calma, não precisa ter medo de espírito. Tem que saber relacionar. Eu não tenho poder sobre o que está fora de mim. Eu não tenho poder sobre os espíritos. Mas eu tenho poder sobre mim mesmo. Então, se eu sinto que está ali tem algum risco, o que eu faço? Elevo a minha energia. Banho, oração, conexão. Se eu começo a ver um monte de vulto, limpar a casa, tomar banho de descarrego, pedir aos meus guardiões para afastarem qualquer espírito que for prejudicial. Se você não sabe reconhecer se o espírito que está ali é bom ou ruim, reza para o seu anjo de guarda e pede para ele afastar qualquer espírito que for prejudicial para você. Só que sem fazer alarde, sem fazer escândalo, sem fazer todo um auê, tá, gente? Espiritualidade tem que ser uma coisa pé no chão, madura, tranquila, segura. Você vai ver que é muito melhor. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Desejo, sim, do fundo do meu coração que esse conteúdo agregue na vida de vocês. Comenta aqui embaixo, né, se ficou alguma dúvida, que eu posso fazer uma parte 2. E eu vejo vocês no próximo encontro. Tchauzinho!